Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, chegando aí à marca de quase 100 episódios. E hoje temos um convidado mega especial. É até difícil falar que é um convidado, porque ao invés de gravarmos no nosso estúdio, no nosso escritório, estamos gravando aqui na empresa dele. É o Thiago Reis da Suno Research, que é uma empresa aí referência no mercado de capitais no Brasil, que tem feito trabalhos extraordinários de crédito junto ao agronegócio e com uma visão muito peculiar. Geralmente nós temos uma visão de quem está aqui na Faria Lima, quem está no mercado financeiro, não compreende a essência do agronegócio brasileiro, disponibilizando o crédito da forma que é necessária para a atividade fluir de forma saudável, e ainda mais num momento tão desafiador como estamos vivendo hoje no agronegócio brasileiro. E pelo que a gente vem acompanhando o trabalho do Thiago, ele tem essa visão muito peculiar. E o objetivo é a gente conhecer mais sobre a história, a trajetória de vida dele, o trabalho que a Suno vem fazendo especificamente junto ao agronegócio brasileiro. Thiago, muitíssimo obrigado, uma grande honra estar aqui com você, devido a sua trajetória e o que você e a sua empresa representa no agronegócio. Há pouco estávamos falando aqui que todo esse desafio que a gente tem no agro hoje, sobre uma determinada perspectiva, é o copo meio cheio e que há um potencial muito grande e que você já enxerga, e eu fico muito feliz de estar diante de uma pessoa que eu já vejo que vai contribuir e muito para esse desenvolvimento, né? Para que esse desenvolvimento no Brasil, de fato, ele aconteça, por ter o olhar necessário para que essas coisas se ajustem, né? Muito obrigado por estar aqui, é um prazer. Eu brilho os olhos quando eu falo do agronegócio brasileiro, porque como eu estava falando para você antes da gravação, o agronegócio brasileiro ele é um sucesso, mas eu acho que a gente está na infância dele. E por que eu acho isso? Porque a gente ainda não fez os investimentos do que eu chamo do CAPEX do agro. O que é o CAPEX? Capital Expenditure em inglês, né? O investimento de longo prazo do agronegócio. Irrigação, armazenagem, infraestrutura, energia, telecomunicações cada vez mais. Então, o agro brasileiro ele já é campeão mundial, mas sem usar chuteira. Imagina o dia que a gente fizer esses investimentos de longo prazo. E eu acredito que o mercado de capitais e a Suno podem ser um parceiro de longo prazo. E digo mais, assim, as empresas que já entenderam isso, empresas como Klabin, Suzano, que usam o mercado de capitais, se tornaram líderes dos seus segmentos. JBS, Marfrig, BR Foods se tornaram líderes dos seus segmentos. Empresas como Três Tentos, Boa Safra, que estão entrando aí, empresas da cadeia da soja, entrando no mercado de capitais, estão ganhando participação de mercado. Então, as empresas que entenderam que o mercado de capitais ele pode ser, de fato, um parceiro do agronegócio, certamente vão se beneficiar no longo prazo. Perfeito, Thiago. O que você puder trazer um pouco mais para nós sobre essa conexão sua com o agro, Sim. né? Como que vê isso de uma questão lá de trás, familiar? Vamos dizer assim, você entrou primeiro no mercado financeiro ou seu Sim. contato primeiro foi com o agro? Como que foi esse desenvolvimento? Bom, minha família ela é de produtores de porco e frango do oeste de Santa Catarina. Estamos, sei lá, 100 anos produzindo frango e porco. Minha família ela é uma das fundadoras da Sadia, então eu conheço um pouco do agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, o agronegócio ele é muito grande. Sim. Né? A cadeia do café é diferente da cadeia da soja, do milho, do coco, da cadeia de carnes. Mas existe uma coisa que une o agronegócio, que são os altos e baixos. E isso eu ouvia nas mesas de domingo, né? A gente ia almoçar em família e tem sempre uma crise ou uma oportunidade, né? Na cadeia do frango tinha as chamadas gripe aviárias, né? Eu me lembro muito bem da gripe aviária de 2004, que foi, por incrível que pareça, positiva para o Brasil, porque faltou frango no mundo, saiu a Tailândia do mercado, deu um foco de gripe aviária lá na Tailândia, a Tailândia teve que bloquear as exportações. Já em 2006 foi o contrário, a gripe aviária impactou a demanda, né? Os grupos de mídia fizeram muita lavagem cerebral na cabeça do consumidor, e o consumidor europeu enfim, do mundo todo ficou preocupado aí com a carne e tal. O consumo de carnes de frango na Europa caiu 30%, o nosso maior comprador. E onde que você bota esse frango? Nossa. Gerir essa crise é uma arte, porque você tem que reduzir produção, mas beleza, você faz o que com o frango estocado? Queima, não pode. Nossa. Joga no rio? Não pode. Faz o quê? Então, fazer essa gestão de uma crise era, assim, papo de domingo. Então, eu fui aprendendo aos poucos que o agronegócio, ele cresce ao longo do tempo, mas não é linear. Então, essa questão da ciclicalidade, eu acho que é o que une todos os segmentos do agro. Né? Se a gente for falar de café, tem altos e baixos, agora está na alta. Nossa. Soja, agora está na baixa, mas há 2 anos atrás estava na alta. Milho, a mesma coisa. Carnes agora está bom. Então,
O agronegócio, ele tem esses altos e baixos e eu aprendi, ouvindo as conversas de domingo, enfim, ou conversando com a família, eu aprendi um pouco de um desses segmentos, que é o segmento de carnes, mais especificamente de frango, mas também um pouquinho de porco. E eu sou um investidor desde 2003, então eu comecei a investir com 17 anos. Não investia muito no agro mesmo, porque tinha poucas empresas do agronegócio listadas na bolsa. Ainda tem muito pouco. Acho que a gente pode falar mais ao longo da nossa conversa. Então, eu comecei a investir nos outros setores da economia. Em 2016, eu criei a Suno. Em 2021, a gente montou a Suno Gestora. E desde 2022, nós estamos presentes no agronegócio também, com um Fiagro, que depois a gente montou outro Fiagro, e por último agora temos um FIDIC com o governo do Paraná, e nós somos hoje um grande financiador do agronegócio, um grande parceiro de longo prazo de várias empresas do agronegócio. Acho que a maravilha que o mercado de capitais traz para o agronegócio é a capacidade de fazer financiamentos de longo prazo. Nós aqui, por exemplo, criamos em 2022 o que era até então o financiamento mais longo em moeda local da história desse país, para o agronegócio. 20 anos de crédito. Você provavelmente nunca ouviu falar disso. Não. E a gente fez uma operação dessas para uma empresa listada na Bolsa. Então nós temos nos especializados a fazer crédito de longo prazo, que eu acho que é o que falta no nosso agronegócio. O nosso agronegócio é um sucesso, existe mais de R$1 trilhão de crédito, mas a maior parte desse crédito é para curto prazo. É o plano safra para financiar a aquisição da semente, dos insumos, do herbicida, do diesel para as máquinas rodarem. Mas quem que está financiando a irrigação? Quem que está financiando a armazenagem? Em praticamente todos os segmentos do Brasil, existe uma carência de investimentos em infraestrutura. Podemos falar de saneamento, podemos falar de telecomunicações, mas também no agronegócio. Existe carência em armazenagem. As estradas, todo mundo sabe, são horríveis. O escoamento via hidrovias, ele é subótimo, ferrovias nem se fala, e eu acredito que o mercado de capitais ele pode ser um financiador desses investimentos de longo prazo, principalmente se as taxas de juros caírem, que isso aí não está muito no nosso controle, infelizmente. Excelente, Thiago. Como o agro tem desafios, né? Quando você coloca essa perspectiva cíclica dos desafios e especificamente na cadeia do frango, do porco, um dos problemas recorrentes ele depende da proteína vegetal que ele vai alimentar ali, o milho, a soja que ele for dar, e de repente, por circunstâncias diversas, esse insumo eleva-se substancialmente. Se ele não tem um mecanismo de trava desse custo de aquisição, que a maioria geralmente não tem, é recorrente, ele se vê numa situação que ele está produzindo e aquele animal que ele está vendendo está saindo mais barato do que foi o custo de produção. Então, isso é muito doloroso, principalmente para o pequeno e médio produtor, que ele está trabalhando duro ali de manhã, de tarde, de noite, para fechar no vermelho. Ele vai trabalhando, antes dele começar a criar o porco, ele já sabe que aquela conta não vai fechar. Só que ele não tem como parar, porque ele tem o giro dele é muito rápido, né? O fluxo ali é muito rápido nessas culturas e ele tem os compromissos financeiros dele, então ele não tem como simplesmente, vou sair do mercado agora porque o mercado não tá bom. É isso que o pessoal fala, assim, nas mais diversas culturas, o desafio que o produtor tem. Não, o mercado tá ruim, produtor de soja. Não, o mercado tá ruim, vou parar de produzir na terra agora. Como que ele para de produzir na terra? Fazendo vai crescer um mato, enfim, vai transformar aquilo dali. Então, isso é extremamente desafiador. É o quê? Porque você tem uma empresa, ela recua no momento que não tá bom, tá ruim. No mercado financeiro é ainda mais fácil, né? De fazer os movimentos de recuo. E o produtor não tem essa escolha, né? Ele tem que continuar produzindo com cenário bom, com cenário ruim, lutando de tudo para fazer as coisas darem certo, né? Um ponto que seria muito interessante, Thiago, que eu queria ouvir de você, como que surgiu essa visão de vocês sobre essa necessidade da operação de prazo mais longo? E, acima de tudo, como que você conseguiu encontrar esse capital adequado a isso, já que a gente visualiza geralmente que os investidores não têm muito apetite para isso, para uma questão de um prazo mais longo? É uma ótima pergunta sua. E na vida eu tenho como algo que está dentro de mim o que a gente tem de armas que os outros não têm? O que a gente consegue fazer de criativo, inovador, que não tem no mercado? Quais são os benefícios que a gente tem como Suno, como empresa do mercado de capitais, que outros players não têm? E
Eu não acho que a gente tem uma capilaridade como tem, sei lá, um Banco do Brasil. Claro. Isso eles são bem melhores que nós. Não tem como a gente negar isso. Mas a gente tem aqui um mecanismo que chama Fiagro. E qual que é a vantagem dos Fiagros? Não existe saque do dinheiro. Os bancos, eles têm uma característica. Eles têm o funding deles, a maior parte é de curto prazo. Você pega um grande banco no Brasil, ele se financia no curto prazo com os clientes. Provavelmente quem está nos vendo aqui é cliente de um grande banco, do Banco do Brasil, do Bradesco e tal, e tem lá seu dinheiro na conta corrente, às vezes mais, às vezes menos, 5 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, 10 milhões de reais, que este poupador pode sacar a hora que ele quiser. Você tem dinheiro no banco, esse dinheiro é teu, não é do banco. Você pode surgir uma oportunidade, quer comprar uma fazenda, comprar um carro, você vai sacar amanhã. O banco, sabendo disso, ele não pode pegar esse dinheiro e fazer um empréstimo de 10 anos, de 20 anos. Primeiro, porque ele é prudente, e segundo, mesmo se não fosse, tem uma fiscalização boa do Banco Central. Então, os bancos eles não podem dar um crédito de longo prazo, sendo que eles se financiam no curto prazo. Este, não vou dizer que é um defeito, mas é uma característica que os bancos têm. Qual é uma característica que os Fiagros, entre eles os que a Suno faz gestão, como a CNFZ e o Snag 11, tem? Nós não temos um prazo médio que nem o dos bancos. Se você é um cotista do Snag, a sua liquidez ela se dá na bolsa. Tem uma boa liquidez na bolsa, um dos fundos mais líquidos. No último mês fomos o fundo mais líquido da bolsa. Mas a liquidez se dá na bolsa. Às vezes o preço está bom, às vezes o preço não está bom. Mas é uma lógica quase que de mercado de capitais. Se você é acionista da Petrobras, você tem lá R$1 bilhão investindo em Petrobras. Se você quer esse dinheiro de volta, você não liga para o diretor financeiro da Petrobras e fala assim, vende uma plataforma e me paga. Se você fizer isso, ele vai rir da sua cara e vai falar o seguinte, você comprou via bolsa, você vende via bolsa. R$1 bilhão, provavelmente você vai vender em 2, 3 dias, porque a Petrobras ela tem uma liquidez muito grande. Eu dei o exemplo da Petrobras, mas poderia ser qualquer empresa. Quando você investe num ativo negociado na bolsa, e você quer sua liquidez, você vende para outro investidor na bolsa, às vezes num preço bom, quando o mercado está em alta. O mercado está em alta, aqui está no meio da máxima histórica aqui, Bovespa. Às vezes não está tão bom, mas não tem entra e sai de dinheiro do fundo. Quando a gente percebeu isso, a gente falou, poxa, a gente tem um mecanismo que outras instituições financeiras não têm. O nosso canivete, ele é menorzinho, mas a gente tem aqui uma ferramenta dentro que os outros não têm. Então vamos pegar os bons clientes das instituições financeiras tradicionais e ver qual crédito que os bancos não conseguem fornecer para eles. E conversando com vários players, a gente descobriu que não existe funding para projetos de longo prazo, como irrigação, armazenagem, mesmo crédito para cliente, para uma empresa que quer ter um buffer de não ter que ficar todo mês indo no banco, por mais que o crédito seja de curto prazo, ele gostaria de ter um crédito à disposição dele no longo prazo. Então, a gente conversando com vários players do mercado, percebeu que existia essa carência de crédito do longo prazo para o agronegócio. E nós fomos buscando clientes, né, conversando. Daí é o trabalho comercial do time da Asset aqui de originar operações de projetos vitoriosos, mas que falte um parceiro de longo prazo. Então, a gente é mais do que um banco, a gente é quase que um sócio do projeto, porque a gente vai estar com esse cliente nos próximos 7 anos, nos próximos 20 anos. Então, a cabeça é diferente de banco. O banco te presta aqui para você comprar semente, você deixa a terra de garantia. Daqui 2, 3 anos, como você vai estar, ele não está ligando muito, ele só quer receber daqui 6 meses. Se para você pagar ele daqui 6 meses, você tiver que se endividar ainda mais, não é problema dele. Né? Ele só quer receber aquele dinheiro. A gente que vai ficar no longo prazo, a gente tem uma cabeça mais de parceria, sociedade, embora não seja sócio, claro. Mas a gente quer que o negócio da contraparte prospere, porque se não prosperar, a gente vai ser um dos credores que vai estar lá no longo prazo. Então, é uma visão diferente do crédito bancário tradicional. E daí você pode falar, pô, Thiago, vocês concorrem com o banco? Não, eu diria que nós somos parceiros dos bancos também, porque quando a gente bota uma irrigação numa fazenda de alguém, o que acontece? Pô, reduz o risco de todos os credores. Irrigação é uma coisa que reduz risco, porque você tira o risco climático, praticamente elimina o risco climático, que é um dos grandes riscos da agricultura. Quem é credor
que estava emprestando faz um ano, ele até relaxa, assim, agora eu estou sabendo que o risco climático já não é mais um problema dentro daquele produtor. Então nós somos um investidor que entra reduzindo o risco de todo mundo, porque a gente entra fazendo os investimentos de longo prazo que aquele negócio carecia. Então, nós somos mais do que um credor, nós somos um verdadeiro parceiro, não só do acionista, do empreendedor, mas também das instituições financeiras que estão apostando naquele projeto também. Perfeito. 2 pontos interessantes, Thiago, quando a gente fala desse capital a longo prazo dentro do agro. O primeiro ponto é como que você consegue fazer o match entre, óbvio, qualquer empreendimento empresarial você precisa do capital com o custo mais barato possível. Sim. E por outro lado, o investidor ele quer ter o maior retorno possível. Sim. Então, como consegue fazer esse match para conseguir entregar aquilo que seja Sim. adequado para aquela operação? Pode falar primeiro sobre essa primeira perspectiva, né, de como conseguir fazer esse match aí da... Bom, nós temos investidores, nós temos mais de 120 mil investidores nos nossos FIAGROS. E esses investidores, eles querem um retorno compatível com aquela operação. Qual que é o mínimo que um investidor quer? É o CDI, na média, né? Sim. Então, a gente vai ter que emprestar CDI mais um prêmio de risco, porque também se não tiver prêmio de risco, o investidor ele vai lá e compra o CDB do Itaú. Então, o nosso investidor exige isso de nós e, obviamente, que a gente tem que repassar isso para quem está tomando, né? Nosso trabalho aqui no mercado de capitais é encontrar investidores e encontrar oportunidades e juntar essas duas pontas. Quem é agricultor não tem 120 mil investidores. E esses 120 mil investidores, o meu cotista médio tem 5 mil reais investido. É a manicure, é o motorista de Uber, é investidor listado da Forbes, tem cara grande aqui. Então é o povo brasileiro aqui que investe nos nossos fundos. Esse cara, ele tem mais o que fazer no dia a dia dele do que ficar indo atrás de um projeto para ele investir em irrigação. Ele investe nos nossos fundos com a expectativa que nós façamos esse meio de campo entre o investidor e as oportunidades que existem de investimento, especificamente no agronegócio. Então, a gente tem que encontrar projetos que estejam alinhados com as expectativas de retorno dos nossos investidores. Nem todo projeto vai passar nesse crivo. Tem projetos que têm um retorno maior, a gente tem visto que irrigação tem tido um apetite bom, tem se pagado. Agora, quando o juros sobe, tem projetos que acabam não se pagando. Então, a gente acaba não descartando esses projetos. Então, é um trabalho de encontrar oportunidades no agronegócio que aguentem pagar um juros de CDI mais 2, CDI mais 3. Infelizmente, hoje, no momento que a gente está falando, o CDI está no maior patamar em 20 anos. Não é o melhor momento para a gente encontrar oportunidades. Nem todo negócio aguenta pagar CDI mais 2, CDI mais 3. Encontra, mas é menos. Agora, quando os juros cair, e a gente torce para que as coisas possam mudar para que os juros caiam de maneira estrutural, certamente outras oportunidades começam a surgir. Você certamente vai lembrar quando o CDI estava 2, a Kepler Weber estava vendendo a rodo ali os armazéns dela. Por quê? Primeiro, que tinha ali os produtores do Brasil estavam capitalizados, vinham de anos bons ali. Sim. E segundo, que o juros estava muito baixo. Então o cara estava otimista e estava com um custo de capital barato. Daí vende a rodo aí qualquer coisa, né? Irrigação foi a mesma coisa, máquinas foi a mesma coisa. Todo mundo vai lembrar aí, uns 3 anos atrás, como é que foi a situação dos investimentos do agronegócio. Quando os juros caem e a confiança está alta, o pessoal vai lá e investe bastante. Hoje, infelizmente, a confiança está um pouco mais em baixa por conta da lucratividade que está um pouquinho mais difícil, né? Os preços caíram de várias culturas, não de todas, mas de várias culturas, e os juros, principalmente, estão muito altos. Mas eu não acho que isso vai durar para sempre. Nenhum mal dura para sempre. Em algum momento os preços melhoram, em algum momento também a gente vai ter um governo mais responsável fiscalmente, que equilibre as contas e por conta disso os juros possa cair. E daí se os juros caem para 8, 9, 10... CDI mais 2, CDI mais 3, já começa a fechar muitas contas aí, e daí a gente começa a aprovar mais projetos do que aprova hoje. Maravilha. O segundo ponto, Thiago, nesse crédito de longo prazo, um ponto que me vem em mente, que deve ser um tanto quanto desafiador,
a questão da análise de crédito, porque Uhum. no momento que a gente está vivenciando hoje, para você fazer uma análise de crédito para um custeio, para Sim, você receber logo ali depois da safra, já tem seus inúmeros desafios. sim, E você fazer algo para daqui 5, 10, 15, 20 anos, assim, sim. é extremamente É complexo. O bastante. mundo transforma totalmente nesse período Sim. aquelas atividades que estão sendo. Então, como que funciona isso? A cada ano, constantemente vocês vão fazendo esse monitoramento próximo ali desses produtores que vocês Legal. fomentam? Como que consegue fazer bem isso aí? Sua pergunta é muito boa e ela depende do crédito que a gente faz, né? Mas a gente gosta de analisar algumas coisas. Primeiro, o histórico daquele produtor, né? Quem tem uma boa reputação geralmente é um bom começo. Segundo, a gente gosta de buscar as empresas mais competitivas daquele segmento também. Por quê? Porque quem é competitivo geralmente vai ter lucro mesmo nos momentos mais de baixa. Enquanto tem produtores que não são tão competitivos, tem regiões que não são tão competitivas. Então, a gente busca emprestar dinheiro para quem é competitivo ao longo do ciclo. Terceiro, garantias. Né? A gente não empresta nada aqui se não tiver boas garantias e mais garantia do que a gente está emprestando. Quarto, a gente gosta de investir em coisas que a gente acredita que vão estar existindo nos próximos anos. Tem situações que a gente não sabe como é que vão estar daqui 10, 15, 20 anos. Exemplo aqui, biocombustíveis. Está tendo muita mudança nesse mercado, né? O etanol de milho ganhando cada vez mais espaço. Como é que vai estar a questão do etanol de cana-de-açúcar daqui 15, 20 anos? Eu acho que nos próximos 2, 3 anos está desenhado que o cenário não muda muito, mas daqui 15, 20 anos é um pouquinho mais complicado de fazer projeções. Então, é um pouco da confiança que a gente tem naquele segmento de dar créditos mais longos, mais curtos. Por exemplo, a cadeia da soja. Eu acredito que o Brasil vai continuar produzindo soja nos próximos 10 anos, somos muito competitivos, não acho que a gente vai ser substituído no mercado global nos próximos 10 anos. Pelo contrário, eu acho que a gente vai continuar expandindo a nossa produção. Então, esses são alguns critérios que a gente analisa na hora de fazer uma concessão de crédito. Eu dei o exemplo de 20 anos, mas o nosso prazo médio não é 20 anos. Esse foi o exemplo mais longo de crédito que nós demos. Fora essa operação, as outras operações têm 5, 6, 7 anos, que é muito acima da média nacional. Outro dia eu vi uma publicidade do Bradesco, falando que eles davam crédito para o agronegócio em até 3 anos. Menos de 3 anos a gente nem está olhando aqui, porque a gente quer ser a gente tem que competir num mercado que tem poucos competidores. Nem todo mundo consegue fazer um crédito de longo prazo como nós. Então, a gente não quer competir no crédito de curto prazo, nós queremos competir no crédito de longo prazo, que é onde a gente tem uma vantagem competitiva, porque poucas instituições conseguem estruturar um crédito como a gente tem conseguido estruturar. Então, é basicamente isso. Que legal, Thiago. Thiago, eu vejo assim que a energia ela é fundamental para o desenvolvimento do agro, Com né? certeza. Eu conversando com profissionais que fazem projetos elétricos para produtores em Goiás, ele me trouxe um relato seguinte, falou, Leandro, numa pequena cidade aqui do estado de Goiás, a cidade de Acreúna, falou, só dos meus clientes que eu tenho ali, a gente tem uma demanda represada de 400 milhões de reais de investimentos em irrigação e armazenagem, em que eles já têm o capital e ou o crédito disponível para fazer o investimento e não fazem porque não há disponibilidade energética. Então, como você pega o estado ali de Goiás, eu acredito que deve ter, sei lá, uns 300 municípios, 200 e poucos municípios. Você pega um pequeno município que está com uma questão como essa, eu fico pensando assim, falando, nossa, já pensou se a gente tivesse, sei lá, uns 50 bi de investimentos em projetos dentro do agro e falando só da produção direta, nem da agroindústria, represados por conta dessa falta de disponibilidade. Imagina se hoje tivesse essa disponibilidade e de repente você fizesse esse investimento de 50 bi nisso, o que seria o efeito multiplicador Com disso certeza. na economia, de aumentar a produtividade, gerar mais empregos, renda, impostos, né? Então, assim, chega a dar uma angústia, né? E como que você vê isso a nível de Brasil, assim, do que é de possíveis saídas, porque é uma demanda Sim. muito grande, né? Muito boa sua pergunta, Leandro. Existe uma carência de infraestrutura no Brasil em todas as frentes, não é só para o agronegócio. A gente pode falar de saneamento, podemos falar de energia elétrica, podemos falar de transportes.
Aqui em São Paulo, que é uma das cidades mais urbanizadas do Brasil, a gente tem, no lugar que a gente está, uma distância do metrô. O metrô mais próximo deve estar uns 3 quilômetros para lá, em linha reta. E numa cidade quente como São Paulo, andar 3 quilômetros nesse horário, pô, você vai chegar suado, vai tomar mais tempo, tira a qualidade de vida das pessoas, né? Porque aqui nem todo mundo tem carro. Então, e a gente está falando de São Paulo, que é a cidade mais capitalizada do Brasil. Se tem esse problema de infraestrutura nessa cidade, às vezes fica faltando luz aqui em São Paulo. Então, se falta infraestrutura no lugar que tem mais infraestrutura do Brasil, imagina nos interiores do nosso país, como você disse aí em Goiás. Então, existe uma carência muito grande de infraestrutura no país, e não é só no agronegócio, é no todo. Bom, como é que a gente resolve isso? Para mim, é oferta e demanda. Tem demanda por essa infraestrutura. Se fizessem um metrô aqui, certamente ia nascer cheio no primeiro dia, né? Então, demanda tem. E por que não tem oferta? Daí você tem que perguntar para o investidor, por que você não investe? E daí o cara vai falar, os juros são altos, os riscos são muito altos. Pô, vou fazer aqui uma obra de metrô, daqui a pouco vem um arqueólogo aqui e fala que não pode, porque teve uma tribo indígena aqui e tal, trava a obra. Custos trabalhistas. Ferrogrão, né? Fez lembrar da Ferrogrão aí. Ferrogrão é isso. Ambiental. Essa obra aqui está tendo impacto ambiental. Daí daqui a pouco vem a associação de moradores e entra com uma ordem judicial ali. Ministério Público. Então, na hora que o investidor vai botar tudo isso na conta e ver os juros a 15, ele vai falar, pô, eu quero ter um retorno de, sei lá, 20, porque tem que ter um prêmio sobre esses 15, porque se é para não correr risco, eu vou nos 15 ali. Então tem que ter um prêmio de risco em cima dos 15. E 20% é um retorno que ou você vai cobrar muito caro na passagem, ou se você cobrar barato, talvez não dê os 20 que você goste. Então, daí não tem esse investimento. Isso acontece na economia como um todo. O que a gente precisa fazer? Precisa reduzir a taxa básica de juros, porque se a taxa básica cai para 6, 5, 4, como é lá fora, um investimento a 7, 8, opa, começa a se pagar, começa a ficar interessante. Hoje, 8, não vale a pena, porque tem 15. E daí a gente pode discutir por que os juros são altos, que também acho que voltamos para oferta e demanda, que acho que é uma coisa que todo mundo deveria estudar. Microeconomia, macroeconomia, abre muito a sua mente. É oferta e demanda. Por que os juros são altos? Primeiro, oferta. Tem pouco capital no Brasil. Infelizmente, o nosso país ele não é um país que poupou historicamente, ao contrário de outros países asiáticos, Japão, China. As taxas de poupança elas são altas, é cultural poupar nesses países. No nosso país é cultural consumir. Né? Assim, você dá aumento de Bolsa Família para a turma, em vez de poupar, o cara gasta no tigrinho. Mostra claramente que começa a sobrar dinheiro e ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Começa a jogar nas bets e tal. Então a gente não tem essa cultura poupadora. Você bota dinheiro na mão de quem não tem cultura poupadora, o dinheiro vai virar consumo, vai virar outra coisa. Você bota dinheiro na mão de quem tem cultura poupadora, vira poupança, vira investimento. Então a gente tem uma cultura brasileira de baixa poupança. E para isso a gente precisa atrair capital estrangeiro. Só que o estrangeiro ele prefere sempre investir no que tem boas notícias. Daí o cara abre noticiário lá do Brasil, é só uma notícia, né? Então ele vai cobrando um prêmio de risco para investir fora do lugar que ele tem um certo distanciamento. Né? Que nem a gente investir em outro país, assim, ou para um agricultor investir numa outra região. Ele conhece aquela região dele, mas para ele ir comprar uma fazenda num lugar que é 2.000 quilômetros de distância dele, pô, ele vai tomar um risco, ele prefere não fazer. Então o investidor estrangeiro ele pensa assim também, eu sou aqui um americano de Nova York, vou investir no Brasil, vou ter que ser remunerado por esse risco para sair do meu conforto aqui. Então o estrangeiro ele bota mais prêmio de risco aqui também. Então a gente tem uma baixa poupança interna, o investidor estrangeiro exige mais retorno para investir conosco, mesmo porque também o noticiário nem sempre é bom. E do outro lado, você tem uma demanda muito grande. E de todas as frentes. Mas você tem os indivíduos brasileiros que têm cultura do endividamento. Acho que tem 60 milhões de pessoas com nome no Serasa. Nossa. E você tem um governo que hoje ele tem um perfil gastador.
né? Além dele gastar muito, ele fomenta o hiperconsumo, o endividamento também, né? Tem essa também. Então, você tem aí um país que é movido a crédito, que nada mais é do que antecipação de consumo. Porque você vai ter que pagar essa conta lá na frente de alguma forma. Então, quando você tem um governo que gasta muito, aumenta a demanda por crédito. Então, dada esse estoque de capital, você tem mais demanda, o preço da coisa vai subindo. O que é o preço do dinheiro? Chama juros. Né? Qual que é o preço do dinheiro? Pô, você quer meu dinheiro aqui, Leandro? Beleza, você me paga daqui a um ano um pouco mais. Isso é os juros. Né? E se chega o governo falando, eu pago 15, você vai ter que pagar 16, 17, 18, algum prêmio frente ao governo, porque o governo, no limite, ele pode imprimir dinheiro e daí com isso ele não defaulta, né? Ele não desonra o crédito. Então, na dúvida, as pessoas sempre preferem emprestar para o governo, porque no limite ele imprime dinheiro, então não tem risco em moeda local. Então, hoje nós temos essa situação. Nós temos um governo que gasta muito mais do que arrecada, e daí aumenta as taxas de juros para todos os demais entes da economia. O que eu gostaria? Que a gente não tivesse essa situação, que a gente tivesse contas mais equilibradas. Com isso, os juros começam a cair e, como consequência, este dinheiro agora começa a fluir não só para o governo, mas fluindo para essa infraestrutura que falta no nosso país. Podemos falar da infraestrutura que falta no agro, né? Falamos de armazenagem, falamos de irrigação, falta muito em logística como um todo, né? Frete. A situação de frete no Brasil ela é desesperadora. E o que a gente vê? Quando os juros caem, começa a ter mais investimento em ferrovia, começa a ter pavimentação de rodovia, começa a ter leilões de rodovia. Então, isso aí é algo muito positivo quando os juros caem. Eu sei que fica meio distante. Sim. Né? A pessoa que está lá numa região que a ponte caiu, ela não associa que isso é os juros altos, mas é os juros altos. Se os juros fosse 2%, um investidor privado ia fazer uma ponte bem rígida, que vai mais investimento, obviamente vai cobrar ali um pedágio para ser remunerado e está tudo certo. Quando os juros é muito alto, esse cara fala, putz, eu não vou investir nisso, e daí essas pontes de madeira que vive caindo no Brasil. Então dá para a gente afirmar na perspectiva do agronegócio que essa política inadequada do governo de gastar muito, que eleva a taxa de juros, é uma corresponsável por esses desafios no agronegócio hoje quanto ao crédito. Com certeza, e não só isso. Quando não existe investimento em saneamento, a pessoa que pegou uma doença, porque mora perto de um córrego e acaba vindo a óbito, vai aparecer lá que morreu de cólera, morreu de alguma doença. Não aparece causa mortes, juros a 15, mas é o juros a 15 que mata essas pessoas também. Tiago, um elemento que eu acho muito importante no Brasil, quando você fala ali da mitigação de riscos climáticos, que é o mais desafiador para o credor, é um instrumento que é o seguro rural. Quando a gente olha o que é a realidade do seguro rural nos Estados Unidos, em muitos países europeus, você vê que ele é amplamente utilizado, e não porque necessariamente os produtores gostam, mas porque esses governos subsidiam de sobremaneira, e ali você gera uma segurança muito grande, uma proteção econômica, né, para o produtor, para ele conseguir se manter na atividade. O que a gente vê, um exemplo muito claro, é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, 3 quebras sucessivas ali que esmagam o produtor. Como que você vê essa análise no Brasil, né, desse déficit e de uma falta de uma política governamental adequada para fomentar isso? Eu estava vendo alguns dados recentes do ano passado para cá, e reduziu substancialmente, na verdade, de 2022 para cá, reduziu substancialmente a área segurada, salvo engano, acho que estava em 10%, e a gente caiu muito abaixo disso, e o que estava provisionado no ano passado, o governo reteve metade do valor, que já era muito pouco, e para esse ano, então, a expectativa é ainda menor, né? Como que você vê essa perspectiva junto? Seguro versus o crédito rural? Boa pergunta sua. Assim como falta a conexão entre a dita Faria Lima e o agronegócio, que tem melhorado, mas ainda é aquém das possibilidades, a mesma coisa existe para seguro e para hedge. E eu acho que aqui existe um trabalho dos dois lados. Nós,
vamos dizer assim, da Faria Lima. Se bem que eu tô no meio do caminho aqui, né? Eu não sei se eu Sim. sou do agro ou se eu sou da Faria Lima. Sabe que eu tenho, assim, o pessoal gosta de mim no agro, né? Muita gente do agro tem uma certa desconfiança da Faria Lima, mas eu sou muito Sim, bem sim. recebido, cara. Que legal. O pessoal me vê como um defensor. Então, eu me sinto um pouco do agro também aqui. Mas, obviamente, que eu gasto tempo aqui na Faria Lima. E eu acho que existe um trabalho, nós, do mercado financeiro, nos aproximarmos e mostrarmos ferramentas e instrumentos para mitigação de risco, e também precisa, do outro lado, os produtores, as agroindústrias se aproximarem do mercado de capitais, baixarem um pouco a guarda, estarem receptivas às alternativas para não só financiamento via mercado de capitais, mas seguros e também hedge, que é outra coisa que assim, é um conselho que eu dou para quem está nos assistindo, estuda um pouquinho de hedge, porque o que eu vejo é muita gente trava custos e reza para o preço melhorar. Isso aqui é a receita para o fracasso. Às vezes você poderia ter travado preços e com isso você já começa plantando sabendo quanto que vai ser seu lucro do outro lado. Perfeito. Né? E por não estudar hedge ou não ir tão a fundo nessas alternativas que o mercado financeiro tem a oferecer, acaba deixando dinheiro na mesa e até botando a situação empresarial em risco. Então, eu acredito que o mercado financeiro tem que se aproximar mais do agronegócio com alternativas de seguro. Hoje existe uma instituição financeira que é o Banco do Brasil, que é, eu não vou dizer monopolista, mas tem uma posição muito forte de seguros no agro. Eu acho que a competição ela é sempre salutar. Então precisa ter outras seguradoras que precisam levar soluções de seguro para o agronegócio. Eu acredito que sempre a competição ela é bem-vinda. Então, acho que nesse lado de seguros, não é o que nós fazemos, mas se eu fosse de uma seguradora, eu estaria olhando com atenção para as alternativas que existem de entrar nesse mercado de seguros. Não só oferecendo seguros, como também desenvolvendo canais de distribuição que poderiam ser explorados e não são explorados através das revendas, através das tradings, através das cooperativas, fazer parcerias. O Banco do Brasil tem feito isso. Eu acho que outras empresas deveriam pensar em como vender seguro, além de estar ganhando no seguro, ganhar também na corretagem. Então, eu acho que esse é outro canal. E também, eu acho que essa conexão do mercado de capitais com o agro vai abrir cada vez mais a cabeça de ambos os lados sobre as alternativas em hedge, que é uma espécie de seguro. Sim, então, sim. Eu vejo que o produtor rural ele tem que estar atento a essas alternativas também, ser um pouco menos desconfiado com as instituições financeiras, e nós aqui das instituições financeiras, a gente tem que estar próximo também, entendendo ambos os lados. E eu acho que o que existe de boas notícias aqui é que as empresas que se conectaram com o mercado de capitais, elas estão prosperando. Presta atenção. Com certeza. Tiago, você levantou um ponto muito interessante, porque muitas vezes, diante desse cenário desafiador no agro, se pontuou muito isso. O que o governo está deixando de fazer ou está fazendo errado, o que o mercado financeiro não está oferecendo de adequado para a realidade do produtor. Mas você trouxe um ponto que é uma ferramenta importantíssima, que já está disponível para o produtor, mas culturalmente ele não utiliza. O nível de adesão é baixíssimo. Para o agricultor já é até normal um hedge meio físico ali do grão, dele fazer alguma forma de trava, ainda que muitas vezes feito de forma equivocada, porque ele não trabalha com uma consultoria para auxiliá-lo naquilo. Mas o que a gente tem começado a falar é que, para além da agricultura de precisão, tem que se falar também de uma comercialização de precisão. Sim. E a comercialização de precisão, ela passa necessariamente por, eu diria, 2 pilares. Seria uma consultoria adequada de visão de mercado, porque não tem como o produtor ter uma visão adequada de mercado, né? Óbvio que a consultoria não vai adivinhar, mas isso tem que ser profissionalizado. Sim. E o segundo é o seguro. Vamos dizer, esse seguro na comercialização, que é o hedge. E vamos falar principalmente na pecuária. O que eu acompanho muitos produtores, eu tenho muitos amigos que têm ali o confinamento falando, Leandro, a minha operação aqui, eu sempre ganho. Eu posso não ganhar muito, mas eu sempre ganho. Porque a hora que eu vou comprar o gado para colocar no meu confinamento, eu faço a conta da frente para trás. Eu vejo lá na frente
que o mercado futuro está travando para eu poder travar? Qual que vai ser o meu custo de produção? Eu consigo saber em 90, 100 dias o que é o custo de produção que eu vou ter e o preço que eu vou estar pagando aqui agora, que o mercado está oferecendo. Essa conta fecha, vai me entregar, para além de fechar, vai me entregar a margem que eu desejo? Ok, ele vai lá, compra, coloca, faz a trava no mercado futuro, garante o custo de aquisição dos insumos e está tudo certo. Agora, quem não faz essa trava está absolutamente exposto ao risco. E é engraçado que o produtor, quando você fala para ele de mercado financeiro, de fazer um hedge, ele intuitivamente, ele fala, não, eu não gosto desse negócio de especulação de mercado financeiro, mas Não, na verdade, quem está travar. especulando é ele. isso. Não, quando ele não faz essa operação, quem está especulando é ele, porque ele está especulando o quê? Que lá, quando ele for vender, necessariamente, Sim. ele vai estar tendo um preço bom lá, porque fulano falou que no final do ano o boi vai bater R$400 e aquela coisa. E, cara, ok, se bater ótimo, mas... E aí ele entender que, assim, quando ele põe esse dinheiro... que ele não é um gasto assim sob uma certa lógica, é uma despesa como um custo de produção ordinário que ele tem como qualquer outro. Ele tem que entender, no caso ali, por exemplo, pecuarista, que o custo de um hedge, ele não tem que pensar assim, e se eu fizer e não precisar e eu perder. Peraí, mas isso é igual você tá comprando um sal, ou senão quando você faz um seguro de um veículo, né, você não faz o seguro, você não deixa de fazer o seguro porque você não vai bater o carro ou vai perder, você quer ter uma garantia que você não vai ter uma perda ao final ali se tiver algum problema, né. E aí é o mesmo racional, ele teria que ter dentro da planilha de custo, não, eu tenho que comprar o sal mineral, eu tenho que comprar uma ração, eu tenho que fazer esse hedge, né. Com certeza. E diria outra alternativa, além dessas duas que você falou, é a armazenagem, talvez não para gado, mas para... outras culturas, arroz, grãos, você ter armazenagem também te tira de ser refém de preço das tradings, né? Então você consegue também fugir um pouquinho e vender em outra época, esperar. Eu conheço um grande produtor de café que ele ficou muito rico porque ele vai acumulando café no estoque, e daí quando o preço está bom ele vai lá e irriga o mercado mundial de estoque de café. Então você ter armazenagem também é um hedge possível, né, de você não ter que vender toda a sua produção no preço do dia ali. Então tem esses pontos que você falou e eu adicionaria também essa questão da armazenagem como um seguro. E o hedge que você citou, e eu penso o seguinte, eu não vejo problema da pessoa não fazer hedge, mas eu vejo problema quando o cara fica oscilando estratégias. Eu penso assim, se não é para fazer hedge, nunca faça hedge. Beleza, você vai estar exposto no longo prazo no preço do boi, às vezes você vai ter anos melhores, vai ter anos piores. Mas o que eu vejo, Leandro, as pessoas fazerem não fiz hedge esse ano, perdi. Daí no ano que vem eu vou travar tudo. Nunca mais vou cometer esse erro, eu vou travar. Daí no ano seguinte, travar não foi uma boa estratégia. Daí ele volta para o anterior. Então ele tá sempre na mão trocada, sabe? Ele tá sempre... o movimento dos sojicultores ali em 21, 22, 23, quando deu aquele movimento de aumento, todo mundo travado, perdeu o aumento, e aí falou, não, agora eu não vou travar mais, não vou travar nada. Exatamente. E aí de repente cai. Então o que eu vejo como erro em hedge, e não é só agricultor, não. Empresa de aviação, outras empresas do agronegócio, de carnes. Esse é um erro comum. Assim, as pessoas elas não têm hedge, daí tem um ano que não valeu a pena essa estratégia. Perdeu dinheiro. Daí fala, vamos ter hedge. Daqui para frente vamos fazer hedge. Daí no ano seguinte não valeu a pena fazer hedge. Daí volta para o anterior. Daí você está sempre com a mão trocada, está sempre reclamando do ciclo. Eu não vejo problema não querer fazer hedge. Mas daí tem que ser, essa estratégia vai ser sempre assim, vai ter ano que a gente vai perder dinheiro, vai ter ano que a gente vai ganhar dinheiro, muito mais do que deveria, vai ter anos que a gente vai perder um pouco mais do que deveria. Beleza, a gente vai ter mais volatilidade no nosso negócio e estamos confortável com isso. Ou vai ter sempre ter hedge. Ficar pulando de ano sim, ano não, aí você está especulando mais do que quem não tem hedge. Sim, interessante. Thiago, uma questão que eu li recentemente, que eu achei interessante, que eu queria ouvir sobre isso, do Ortiz, que fala muito sobre educação financeira no agronegócio. O que ele trouxe? Falou, olha, a cultura, você falou aí da cultura brasileira de modo geral, de consumir muito, de não poupar. Mas o que ele trouxe, a visão do produtor rural sobre a falta de dinheiro no caixa, principalmente agora para fazer frente a uma dificuldade, o que ele colocou? Falou, olha, o sistema tributário até então vigente no agro estimulou muito isso, que é o quê? Sim. O produtor tenta fazer faz na pessoa física sobre o lucro real, e aí tudo que ele tem de lucro no final do ano, ele fala, não quero pagar nenhum imposto.
como que eu vou fazer para pagar meu imposto? Não, comprar terra, comprar maquinário. E isso porque fala, não, o contador fala, não, se você ficar com isso na conta, você vai ter que pagar essa tributação que é pesada. Quando na verdade você até tem mecanismos ali de elisão fiscal para se manter no caixa aquele dinheiro, declarar ele regularmente sem pagar tanto imposto, né? Uhum. E ele falou, olha, nos Estados Unidos, a maioria dos produtores, eles têm um caixa não só para as despesas dos próximos 12 meses, mas para 80% acima dessas despesas. Uhum. E o que a gente enxerga hoje no Brasil é uma situação inversa. É uma minoria os produtores que você chega e fala, não, eu tenho um caixa aqui para me bancar minhas próximas 2 safras pela frente, né? E esse é um desafio, né? Eu acho que até para Com quem certeza. concede crédito, porque quando você concede crédito, é extremamente arriscado o tomador ele depender, ou o projeto ser 100% do capital Sim. emprestado, né? Então, é um desafio a mais nesse mercado de crédito no agro, né? Esse fato dos produtores Sim. não terem um caixa para segurar eventuais intempéries, né? Com certeza. Você falou de ter caixa, mas também de pensar um pouco em diversificação. Vou dar um exemplo aqui. Um dos maiores investidores da Bolsa, que é o Guilherme Afonso Ferreira, a família dele era dona de, se não me engano, uma revenda John Deere, que assim como o agronegócio, é um negócio bastante cíclico. E ele ficou incumbido de encontrar negócios para a família que desse uma diversificação para os anos ruins. E daí ele começou a comprar ações, se não me engano, comprou ações do Unibanco e outras ações por aí, que com isso eles conseguiram encontrar um certo equilíbrio empresarial entre a atividade agrícola e outros investimentos que davam, vamos dizer assim, um retorno que composto com atividade agrícola fosse mais suave ao longo do tempo. Depois, eu não sei se eles continuaram operando no negócio agrícola, mas eu sei que o negócio de ações ficou muito grande e se tornou relevante dentro do portfólio deles. Então, isso deu um certo conforto, inclusive para outra atividade. Não sei se eles ainda estão nessa atividade, mas a diversificação foi importante para essa família do agronegócio. Tá certo que não eram produtores, mas estavam ligados à atividade agrícola, né? Assim como tem altos e baixos que refletem toda a na cadeia. agricultura, vai refletir no alto e baixo também na revenda. Então, eu sugiro que além de ter um caixa para respirar, dormir tranquilo, pensa na diversificação também. Não estou falando para comprar ações no Brasil, talvez seja comprar ações americanas. Sim. Mas a diversificação ela é positiva, porque às vezes você vai ter anos ruins na agricultura que vão ser mais do que compensados por esses outros investimentos que você tem. Isso é uma realidade que a gente vê muito. O produtor, ele... A regra do produtor é o all-in ali dentro da atividade rural e muitas vezes em uma única cultura ainda, né? Sim. E é algo aí que eles expõe totalmente a esse risco. Sim. O pessoal que trabalha, esses multifamily offices, eles trabalham muito com esse conceito, né? Daquelas famílias bilionárias. Sim. Quando faz um estudo em perspectiva dos últimos 100 anos, quem são as famílias que mais permaneceram ricas ao longo dos anos? São aquelas que tinham maior diversificação de investimentos. E é difícil, assim, Thiago, vejo pelo ângulo do produtor, conversando e convivendo, porque o produtor tem uma fazenda, ele está ali dentro, o que ele consegue visualizar de coisas para ser feito para ele aumentar a produtividade dele, a gente fala de irrigação e armazenagem, vai muito além do capital que ele tem. Sim. Então, ele já vai precisar pegar um crédito para implementar parte daquilo que ele quer realizar. Então, para ele, eu acho que cria até uma certa angústia ele pensar assim, não, peraí, eu vou ter que meio que dar um passo atrás, ao invés de eu melhorar essa produtividade na minha fazenda ou comprar uma área maior que eu vou colocar em outra questão ali, em outra atividade que ele fala, não, o que eu sei fazer é isso aqui, né? Sim. Mas, de fato, né, esse é um processo que também é muito importante para esse fortalecimento econômico, né? A gente tem que pensar muito nessa perspectiva de fortalecimento econômico do produtor para ele conseguir permanecer na atividade, né? Sim, com certeza. Eu entendo o valor da especialização, né? Pô, o cara sabe plantar, sabe enfim, os truques ali, isso tem um valor muito grande. Eu não estou dizendo para ele não continuar na atividade, mas o valor da diversificação, ele tem seu valor também. Né? Não estou falando para vender a fazenda e tombar tudo para lá. Mas, sei lá, ter 1, 2 anos de despesa, seja da família, seja do business, investidos em outras
atividades descorrelacionadas para justamente você sobreviver ao longo do ciclo. Porque o ciclo do agro ele tem altos e baixos. E se você não está preparado para baixa, talvez você não chegue no longo prazo. Então é muito importante que você pense na sobrevivência. Acho que antes de pensar em crescimento, é importante você pensar em sobrevivência. Né? Eu estava lendo a biografia do José Mourinho, que é um técnico de futebol. E todo time que ele chegava, ele falava, a preocupação primeira é não tomar gol. Beleza, vamos montar aqui o time para treinar para não tomar gol e depois vamos pensar em ganhar. Porque se você não toma gol, pelo menos você não perde. Perfeito. Né? Então, acho que essa tem que ser a cabeça das pessoas. Assim. A primeira preocupação é sobreviver. O que você precisa fazer para sobreviver? Ter alguns anos de despesa ali separado para os anos ruins. Opa, criamos essa reserva aqui de emergência, vamos dizer assim. Agora podemos pensar em crescimento. Porque quem não faz isso, você já deve ter ouvido várias histórias de cara que foi para a guerra sem munição e daí o que acontece? Acaba levando tiro, né? Claro. É isso. Thiago, eu queria que você falasse um pouco mais pra gente dos números ali do SNAG 11, né? Que é o fundo de vocês no agro. Os números desde quantos anos que o fundo já está operando, o que é o patrimônio líquido dele, como que foi sendo essa evolução desse aumento ali dentro. E exatamente os formatos de operações que vocês fazem, se é somente emprestando dinheiro para o produtor ou se tem algum tipo de investimento direto na atividade, como que é? Bacana, boa pergunta a sua. Ele é um fundo que foi, como todo fundo, mudando um pouco suas características ao longo do tempo. A gente começou em 2022 com uma única operação, com um único cotista, que era a Boa Safra, essa informação é pública, e a gente emprestava 150 milhões para clientes deles, né? Financiamento de sementes de soja no Brasil. Daí o fundo foi crescendo esta operação, mas foi crescendo com outras operações também. Então, de um cotista, ao longo do tempo passou para 120 mil cotistas. Eu não tenho o número de operações na cabeça aqui, mas deve ter, somando todos os créditos, deve ter umas 50 operações. É um dos fundos mais diversificados também da indústria. É um fundo que cresce. Foi o único fundo que fez emissão ano passado. Das últimas 3 emissões de Fiagro, as 3 foram da Suno. Então a Suno tem ganhado um destaque, a gente tem sido reconhecido no mercado do agronegócio. O mercado reconhece isso na gente e tem procurado cada vez mais outros players com essa cabeça de crédito de longo prazo. Eu diria que deve ser uns 90% do fundo créditos com esse perfil de longo prazo. Temos 2 imóveis, não é Build Suite, é Sales and Leaseback, né? Nós compramos 2 imóveis da Boa Safra, ali o centro de distribuição de Primavera do Leste e de Sorriso, não sei se já passou ali na rodovia. O de Primavera eu acho que são recentes, do ano passado, 2 anos, que foram inaugurados. Por aí. Então, esses CDs, eles não pertencem à Boa Safra, eles pertencem ao fundo e estão alugados para a Boa Safra num contrato bastante longo. E por último, tem participação em um outro Fiagro também. Então, hoje a gente já tem crédito, já tem imóveis e já tem também participação em Fiagros, mas o principal investimento é crédito e a nossa especialização é esse crédito de longo prazo. Não estou dizendo que não existem oportunidades no curto prazo, mas a gente tem se especializado no crédito de longo prazo. Irrigação, armazenagem estamos estudando bastante. Então, são esses créditos de longo prazo que a gente tem focado. Financiamos lá, no caso do Leitíssimo, demos um crédito corporativo, mas esse investimento foi feito em salas de ordenha, que tem um payback mais longo, né? Não se paga num dia. E também em irrigação lá naquela planta. Então a gente tem se especializado nesse crédito de longo prazo para o agronegócio e isso não tem sido reconhecido no mercado quanto a isso. Assim, tem chovido pedidos de análise aqui de players dos mais variados tipos que têm procurado na gente um parceiro de crédito de longo prazo. Então, quem quer maquinário, energia, armazenagem, irrigação, tudo que são projetos de longo prazo, é isso que a gente quer financiar, é isso que a gente consegue fazer um projeto também, outra coisa, sob medida. A gente consegue entender a necessidade de fluxo de caixa. Pô, Thiago, demora 1 ano, 2 anos para a irrigação começar a produzir de maneira adequada. Podemos pagar o principal
Começar só daqui 2 anos? Não tem problema, dá para desenhar a operação que nem um terno, assim, feito sob medida. Perfeito. Que nem seu terno. Perfeito. Tiago, fala um pouco mais, a gente já havia comentado há pouco, sobre o Fiagro do Paraná, né, do estado do Paraná, que é, assim, teve uma repercussão muito Sim, positiva, né, pelo protagonismo ali. Conta um pouco mais sobre o diferencial, né, por que que sim. esse Fiagro, junto com o governo do estado do Paraná, ele se distingue dos demais Fiagros que tem e por que que ele deve ter um potencial de crescimento, inclusive, muito grande, né? Porque quando ele Sim, foi com criado já se certeza. anunciou-se ali que ele tinha um potencial bem expressivo de aumento, né? Primeiro que ele foi o primeiro, então todo mundo que é inovador, que começa, ganha destaque, né? O governo do Paraná merece esse elogio porque eles foram de fato pioneiros em entender a junção do mercado de capitais com o funding público, né? Então é um blended finance que se chama, né? Finanças misturadas Perfeito. de recursos públicos e recursos privados. O governo do Paraná é superavitário, é um governo rico, né? Fizeram desinvestimentos na Copel, isso trouxe dinheiro para dentro de casa, e quando você tem um governo superavitário, você pode fazer políticas públicas com esse dinheiro. E essa foi uma das políticas públicas que eles optaram em fazer. Qual que é a maravilha do projeto? R$ 1 de dinheiro público vira 4, 5, 6 a mais. Por quê? O governo ele entra numa chamada cota subordinada, ele bota dinheiro rendendo mais ou menos a inflação. A intenção não é ser a melhor, vamos dizer assim, aplicação de recursos do mundo, mas ele é o Sim. último a ter uma perda. Antes vai perder quem está na chamada Hum, sub e na mezanino, que representa ali entre 70% a 80%. Então o governo só começa a perder dinheiro se tiver uma inadimplência de 80%, que eu acho praticamente impossível. sim. A carteira de crédito que eu vi com maior índice de inadimplência foi a do Fies com 50%. Então, eu acredito que a chance E a de. governança é gigantesca, né, na concessão Sim, desses a gente créditos, né? encontrou parceiros de primeira linha, como Sicoob, quem tá conosco são outras cooperativas grandes no Paraná, que o cooperativismo é muito forte. Ah, que estão ajudando essa distribuição desses recursos. Eles entram na cota. Ah, eles estão colocando capital Estão também. colocando capital, exatamente. Então, esse dinheiro vai, sobretudo, para financiar com dinheiro um pouco mais barato do que conseguiria no mercado, na verdade, bem mais barato do que conseguiria no mercado, e com prazos longos, 10 anos de pagamento e tal. Então, quem está na mezanino são instituições financeiras de primeira linha. Quem está na sub, que é o primeiro a perder dinheiro, geralmente também empresas grandes de primeira linha que têm operações no estado do Paraná, que é um estado muito do agro e principalmente de agroindústria, então cooperativas e tal. Então, uma cooperativa, vou dar um exemplo de uma operação possível. Uma cooperativa que queira financiar o aviário dos seus cooperados vai emprestar dinheiro ali a 10, 11%, quando o juros está 15%. Isso aí é um patamar Nossa. bom, dada a conjuntura do país. Se o CDI cair, vai ficar mais barato ainda. Né? E ela mesma meio que retém esse dinheiro, porque ela vai investir no aviário, mas depois vai pegar os frangos do Sim. aviário e ela vai pagar o dono daquele aviário e uma parte desse dinheiro já vai para pagar o custo daquele aviário lá atrás, e daí você Perfeito. equaliza para que em 10 anos o dono do aviário ele pague as parcelas daquele empreendimento. Ele não teria dinheiro para construir um aviário custa dinheiro, custa 2, 3 milhões de reais. Não é todo mundo que tem esse dinheiro para fazer um investimento desse, mas com uma linha de 10 anos, ele teria condições e é um risco muito baixo para a cooperativa também. Por quê? Porque ela só vai pagar o aviário, ela só vai pagar o cooperado Sim. depois de ter pagado o empréstimo. Então, ela meio Ah, que retém ali. ela já Óbvio, garante o pagamento. isso. Então, é um benefício que existe para essa cooperativa, mas ela também é a primeira a perder. Só que o risco dela é baixo também, porque ela que meio que vai escolher pagar primeiro o crédito do que pagar o cooperado. Né? Uhum. Então, com isso, dá para fazer operações de longo prazo, em condições de juros muito abaixo do mercado e com volumes relevantes
e o capex do agro. Então, aviário, piscicultura, máquinas. Então, são projetos de mais longo prazo, coisa que o Plano Safra pega menos, né? O Plano Safra ele é importante, mas é muito destinado para o curto prazo. Isso aqui não, é um projeto mais para financiar o longo prazo e não é pouco dinheiro. Se não me engano, já são mais de 2 bilhões de reais que foram anunciados, que é muita coisa, né? Então, não é só inovador, mas é também bastante dinheiro e, principalmente, Leandro, investindo na industrialização, agregação de valor Que legal. no estado do Paraná, que já tem um desemprego baixo, cresce acima da média. E o desembolso já está acontecendo ali. Já está acontecendo enquanto a gente está falando. E eu acho que vai ser muito bom para o estado, que hoje tem um desemprego baixíssimo, é um desemprego bem abaixo da média nacional, e o desemprego no agro, assim, quem está nos vendo aqui que é emprego, vá para o interior do Paraná lá, porque o desemprego já está baixo e com esse plano vai ficar ainda mais baixo. Que legal. E é mais emprego, mais renda, é mais PIB, então o dinheiro ele começa a circular. E uma curiosidade, tem outros estados que já começaram a procurar vocês para fazer um estudo de viabilidade, alguma coisa para fazer um propósito similar? O que eu acho que nós adicionamos? Nós somos do mercado de capitais, então uma das sacadas que a gente teve é fazer esse blended finance, que é a multiplicação do recurso público. O recurso público, como é que geralmente é feito, sei lá, em outros programas? Você pega esse dinheiro público, sei lá, 100 milhões, 200 milhões e empresta num patamar mais baixo. Mas se a gente conseguir multiplicar esse dinheiro trazendo iniciativa privada, esses 200 viram, sei lá, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões. E o que a gente tem visto é que vários estados, principalmente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas inclusive alguns do Nordeste, têm visto isso como uma ferramenta muito interessante, porque se consegue trazer um crédito de longuíssimo prazo, a condições muito competitivas e com isso você consegue industrializar cada vez mais o seu estado, gerando empregos de altíssima qualidade. Então, São Paulo já veio seguindo a liderança do Paraná, Goiás anunciou que deve fazer algo parecido, outros estados têm nos procurado. Ótimo. Porque a gente ensinou essa tecnologia de cota sênior, cota sub, mezanino, e com isso você tem a multiplicação dos pães, vamos dizer assim. Porque R$1 de recurso público vira 4, 5 na ponta e com uma baita proteção para o recurso público. Né? Porque assim, a chance desse dinheiro não ser recolhido de volta, eu acho que é praticamente impossível, porque tem que ter uma inadimplência de 80% e eu não conheço na história da humanidade uma carteira que tenha esse índice de inadimplência. A gente vê os índices de inadimplência do agro do Banco do Brasil na casa de, se não me engano, 4%. Tá chegando, e já está apitando tudo. Imagina 80%. É algo inimaginável, né? Que interessante, Thiago. É o que você colocou. Você aumenta o volume de capital que vai estar sendo destinado. Às vezes não vai ser aquele mais barato, mas não vai ser o mais caro que está no mercado. O prazo longo também, que é importantíssimo nisso. E você também tirando risco para o Estado também, né? Desse dinheiro público. Com certeza. E fomentando a economia. Porque na hora que você constrói um aviário, precisa do pedreiro, precisa de equipamento, você começa... Aumenta o funcionário, aumenta o consumo e mais impostos. E daí daqui a pouco está melhorando as vendas da lojinha da cidade ali. Né? Porque agora a cooperativa está precisando ampliar a produção de frango, precisa de mais gente. Né? Agora mais gente, mais renda. Daí o cara que tem uma lanchonete lá na cidade, que tem uma hamburgueria, que tem uma barbearia, começa a ver mais movimento também. Começa a vir gente de outros estados, né? O Paraná é um estado que tem atraído também gente de outros estados. Até isso, né? Implica até num fluxo migratório. Com certeza, as pessoas querem migrar para lugares que têm oportunidade, né? Ninguém quer migrar para Cuba ou para a Coreia do Norte. As pessoas vão para os Estados Unidos, vão para lugares que têm oportunidade econômica. É interessante isso que você está colocando. Eu ia até já colocar um ponto para a gente caminhar para a finalização, mas você me fez recordar muito uma fala que eu tive com o Aldo Rebelo. Ele conhece com muita propriedade os interiores, essa realidade agro. E ele comentou de uma conversa que ele teve com um pesquisador do IPEA e falou assim, para mim é onde que a gente vai ter o maior fluxo migratório nos próximos 10, 15, 20 anos no Brasil, é para o Centro-Oeste. Com certeza. Principalmente para o Mato Grosso, porque esse processo de industrialização, ele está acontecendo, ele vai acontecer muito forte, porque você já tem ali toda a matéria-prima que está ali disponibilizada.
e vão precisar de pessoas para Com poder certeza. tá tocando todas essas indústrias, né? Então, vai de encontro justamente o que você colocou. Tiago, fala para nós aqui para a gente poder caminhar para finalização, essa visão sua do agro brasileiro pelos próximos anos, né? Vamos colocar aí pelos os próximos 10, 20 Uhum. anos. Nessa ótica que eu gostei muito que você colocou, mais ou menos assim, que o Brasil mesmo jogando descalço, está conseguindo ter os resultados que tem. A gente pega alguns estudos que falam o que é o nível de eficiência, de produtividade. Uhum. Primeiro que você tem um diferencial do meio ambiente mesmo, né? Uma luminosidade muito boa, incidência de chuva, onde geralmente, lá nos Estados Unidos, geralmente faz uma safra, porque você tem um inverno muito rigoroso. Aqui você faz 2, 3 e muito bem. Enfim, apesar de todos os desafios que a gente Uhum. falou de infraestrutura, ele ainda consegue produzir bem e de alguma forma ir sobrevivendo, né? E agora, com essa perspectiva que a gente tem, nos próximos Sim. anos, de recebendo mais investimento, como que você vê o produtor rural? Porque eu acho que é legal a gente dividir dois cenários, Thiago. O produtor rural sobre balança comercial de dados de produção, Uhum. é, e outra análise também do produtor rural, vamos dizer ali, aquele que está no campo mesmo, Uhum. porque às vezes o pessoal não entende. Como é que tá falando que tá tendo uma crise financeira no agronegócio, se tá batendo recorde de Uhum. faturamento nessa balança, mas enfim, fala para a gente sobre os próximos 10, 20 anos que Sim. você vê nessa ótica do agronegócio como um todo e do produtor ali que tá. Bom, o agro brasileiro ele é imparável e se a gente não transformar esse país em algo muito ruim, ele vai continuar crescendo. Só não pode virar, sei lá, Venezuela. Se virar, daí fica difícil mesmo. É uma oportunidade jogada fora. Mas as oportunidades que existem são enormes. E a oferta e demanda, Leandro? A demanda global vai continuar crescendo por alimentos. Países como Índia, Bangladesh, Nigéria, Egito, Paquistão, Filipinas, o Sudeste Asiático todo, são países que vão continuar melhorando os seus níveis de alimentação. Certamente quem está nos vendo aqui já viu no Instagram ali passando aquelas comidas indianas. Você já viu esses vídeos? Sim, sim, Repara uma sim. coisa, nunca tem carne no meio. É sempre um pó, uma erva, uma água suja. Nunca tem carne. Esses caras, eles gostariam de estar comendo alguma proteína. Alguém pode falar, pô, Thiago, mas eles não são hindus, eles não comem carne? Verdade, não comem carne de vaca, mas comem carne de frango. O frango ele é aceito em praticamente todas as culturas. As pessoas gostariam de estar comendo melhor e não estão. Então é só uma questão delas melhorarem a sua renda. E esses países têm crescido o PIB, então a renda per capita tem aumentado nessas regiões. E a primeira coisa que uma pessoa pobre faz quando melhora de vida é melhorar sua alimentação. E isso inclui comer talvez uns 200 gramas de carne durante uma refeição. Talvez quem está nos vendo aqui não dá muito valor para isso. Mas tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso, quase 3 bilhões de pessoas que não têm acesso a esse luxo que é comer um peixe no almoço, um frango, uma carne. Para a gente isso aí é Meu normal, Deus. mas não é normal para boa parte da humanidade. Conforme essas pessoas forem melhorando o seu nível de renda, a primeira coisa que elas vão fazer é aumentar o consumo de carnes. E da onde que vem a carne? A carne não cai do céu, né? Precisa ter alimentação animal. Da onde que vai vir os grãos que alimentam esses animais? Do Brasil. Né? O Brasil é quem mais contribuiu com a expansão de produção de grãos e é quem mais tem capacidade de continuar melhorando a oferta. Seja convertendo pastagens degradadas, que temos muita no Brasil, seja melhorando a eficiência dentro da porteira com irrigação, armazenagem, seja também melhorando a eficiência logística fora da porteira. Se a gente tivesse o custo de frete que tem nos Estados Unidos, certamente poderíamos produzir em regiões que hoje a gente não está produzindo em fazendas que viraram pastagens degradadas que não estão sendo produzidas, porque a competitividade aumentaria se os custos de frete forem reduzidos. Então, a demanda vai continuar existindo por parte de alimentos, check. Mas tem outras duas indústrias que são pouco faladas, que é de fibras, daí podemos falar de algodão, que o Brasil tem passado por um boom aí de produção de algodão, e também de papel e celulose, que aumenta o consumo no mundo. A gente nem percebe muito, mas a gente consome muita embalagem. Né? O e-commerce que as pessoas consomem lá. Eu vi uma vez os números de pacotes que chegam no Brasil
de e-commerce é um número assim, eu não vou falar aqui para não falar besteira, mas era um número que me chamava muito a atenção. Outra coisa, substituição dos plásticos. A gente está aqui em cima de um shopping aqui embaixo, né? O shopping Iguatemi JK. Repare uma coisa, 10 anos atrás era só sacola de plástico. De uns anos para cá, você vai nas principais lojas, é tudo de papel. Esse papel vem de algum lugar, vem do agro, né? Perfeito. Nessas regiões do mundo também, as pessoas ainda não usam papel higiênico, que a gente vê como algo natural, mas não é natural para quem ganha $2.000 por ano. Então, o consumo de papéis vai continuar crescendo no resto do mundo. Consumo de fibras também, quem ganha menos vai começar, em vez de usar roupa usada, vai comprar uma roupa nova, né? Então, vai aumentar o consumo de fibras em geral. E, por último, a questão energética. Repara uma coisa, Leandro. Fora dos Estados Unidos, quase todo o país, a maior empresa do país é uma empresa de petróleo. Qual que é a maior empresa do Brasil em termos de lucro? Petrobras. Né? Isso se repete em praticamente todos os países do mundo. A maior empresa é uma empresa de petróleo. Bom, essa indústria, ela, todo mundo sabe, tem impactos ali ambientais, tem pessoas que são mais críticas, outras que são menos críticas, e uma das alternativas é o crescimento dos biocombustíveis. No Brasil, a gente já tem ali entre 20% a 30% do consumo de gasolina e do consumo de diesel, que é através dos biodiesel, do biocombustível. Então, essa substituição que o Brasil está fazendo, o resto do mundo está de olho e alguns países já estão fazendo também. Então, o agronegócio brasileiro não vai só servir a boca das pessoas, vai servir a roupa das pessoas e o tanque das pessoas. Talvez o tanque seja a maior indústria de todas. Olha aí, acabei de mostrar que quase todo país, a maior empresa é a empresa que abastece o tanque. Então nós temos oportunidades enormes nos próximos 20 anos para o agro brasileiro. E o agro brasileiro, do lado da oferta, é o país do mundo que tem mais condição de expandir produção. E não é derrubando a Amazônia, nada disso. É só utilizando de maneira mais eficiente os recursos que nós já temos. Para isso, não vai cair do céu. A gente vai ter que fazer investimentos, como a gente já falou aqui, cansamos de falar. Sim. Irrigação. O Brasil tem condição de multiplicar por 5 vezes a área irrigada. E isso não só aumenta a produção, reduz o risco. Você sabe muito bem que quem tem irrigação não tem risco climático praticamente para quem tem irrigação. Tem outros riscos, pode estar uma praga aqui, outra ali, mas a irrigação ela é talvez o melhor seguro do agronegócio. Com certeza. Que não é um seguro, mas tem uma função de seguro. Além de aumentar a produção, reduz o risco. Armazenagem. O Brasil gasta 40 bilhões de reais por ano em desperdícios por não ter armazenagem. Você estava dando um exemplo um pouco antes da gente começar. Então, 40 bilhões? 40 bilhões. Tem estudos aí que mostram. Depois procura na internet que você acha esse estudo aí. Bota aí 40 bilhões armazenagem no Google que você vai ver que é um dinheiro que ninguém ganha. Quem que está ganhando isso? Meu Deus. Não é que nem Bet, assim, que gasta-se tanto, mas pelo menos a Bet tem um lucrinho ali. Não é nem isso. É 40 bilhões que a gente joga queima. É pior que queimar, porque se você queima dinheiro, pelo menos reduz a base monetária. E daí teria deflação. É pior que isso. É jogar no rio produção, assim, sabe? É um desperdício mesmo. E que a gente perde por não ter armazenagem, mas também por questões logísticas complicadas que a gente tem no nosso país. Então, capacidade de oferecer o que o mundo vai demandar, a gente tem. A gente só não pode desperdiçar essa oportunidade. O Brasil já desperdiçou muitas oportunidades, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade também. Então, os próximos 20 anos vai ter essa demanda global de alimentos, de fibras e de biocombustíveis. O Brasil está posicionado estrategicamente para ser o grande fornecedor do mundo com relação a tudo isso que eu falei. Basta que a gente não faça besteira, basta que a gente não atrapalhe o empreendedor do campo, né? Que ele possa produzir. E 2, se a gente conseguir trabalhar para reduzir o déficit público, para com isso a gente ter juros mais baratos, isso não vai ser somente bom para o agronegócio, vai ser bom para o nosso país, porque vai ter mais infraestrutura. Não falamos da questão das telecomunicações, que eu acho que também é uma oportunidade para o agronegócio. Quantas fazendas você vai que tem internet funcionando de verdade? Tem lá na sede e tal. Mas nela todo, o maquinário todo funcionando, interligados, os dados. E a gente sabe, né, que cada vez mais
essas máquinas Sim, vão ser conectadas, já estão conectadas. sim. Irrigação conectada. Eu fui visitar no passado a principal indústria de irrigação do mundo, né, a Valley, a Lindsay, e eles já estão fazendo equipamentos de irrigação conectados com a internet, que com inteligência artificial eles vão dosando o quanto que precisa botar de água, porque fica conectado com a previsão do tempo e tal, e o nível de assertividade é muito maior do que se o agricultor ficar pilotando no modo manual ali. Então, Perfeito. essa conectividade das coisas vai entrar no agro cada vez mais também, e obviamente que isso é mais resultado, mais produtividade, menos custo, mais produção. Então, a gente tem muita oportunidade. Basta que a gente não jogue fora essa oportunidade. Eu tenho certeza que os empreendedores vão abraçar essas oportunidades. Mas se os juros cair, aí vira mais imparável do que já é. Isso aí. Tiago, muitíssimo obrigado. O bate-papo foi muito enriquecedor. Geralmente eu tenho o hábito de conversar muito com produtores rurais e outros profissionais que estão mais na atividade da produção rural. Uhum. E esse bate-papo, ele traz uma visão diferente para mim, mais clara, mais enriquecedora sobre, não só sobre os desafios, mas sobre as oportunidades e as válvulas de saída que a gente tem Sim. para lidar com tudo que o agro necessita, né? Eu acho que de tudo que foi colocado fica muito claro que a gente tendo uma perspectiva num curto e médio prazo de uma redução paulatina da taxa de juros, que a gente vai conseguir encontrar esse cenário de desenvolvimento para a gente voltar a ver essa pujança do agro que ele tem esse potencial para desenvolver. Com certeza, e o mercado de capitais ele tem que ser visto não com desconfiança, mas como um parceiro estratégico. As empresas do agro que abraçaram o agronegócio, que se aproximaram do agronegócio, elas têm se tornado líderes da sua categoria. E eu acho que isso não é coincidência, Leandro. Isso aqui é uma consequência. Porque quando a empresa acessa o mercado de capitais, ela tem mais acesso a capital, ela vai ter capital Perfeito. mais barato. E num segmento em que o capital é uma variável importante, você ter um custo de capital menor, você ter juros menores, você trazer um sócio, pode ser um diferencial relevante. Com certeza. Então, essas empresas que se tornaram parceiras do mercado de capitais, elas têm ganhado participação de mercado, têm se tornado líderes de mercado, e essa é uma sugestão que eu dou para quem está nos acompanhando aqui. Fica de olho, porque pode ser uma oportunidade para você. Obviamente que essa oportunidade ela não vai ser dada, você vai ter que melhorar a sua governança, talvez vai ter que ser auditado, vai ter que fazer um investimento ali de transparência, porque o mercado de capitais não vai sair dando dinheiro para qualquer um. Ele quer uma certa garantia, quer ver um profissionalismo do outro lado. Mas as empresas que deram esse passo, que fizeram esse investimento, que tomaram esse risco, hoje estão colhendo os frutos disso. Quem sabe, quem está nos vendo aqui, não abre o olho e abrace o mercado de capitais também. Excelente. Tiago, uma pequena lembrança nossa aqui, Muito agradecimento aí, um presentinho para você, personalizado aí. Muito obrigado. Por ter nos recebido. Opa, você que tá no campo aí, quando for viajar, apesar que o problema é no avião, que não pode carregar, né? Ah, que pena. Mas um canivete aí, beleza, quando tiver cara. ali na... Opa, como é que abre aqui? Me ensina. Cara, esse aqui, esse aqui é porque tem que pôr uma força aqui, e depois para fechar ele tem até que apertar aqui para... Opa, que beleza. Olha muito obrigado. só. E tem meu nome aqui. Legal. Mas é isso aí, Thiago. Muitíssimo obrigado, viu, novamente. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí, o pessoal que vai ouvir, seja no YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, o pessoal vai gostar bastante.